Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora, né, que você esteja aí sintonizando com a gente. Mas então, vamos hoje aqui bater um papo, porque fazendo o fechamento, né, desse momento eleitoral, do momento Brasil, né, do que foi transformado, do que foi dito nas urnas e que a gente precisa interpretar de uma forma assim, bem cá para nós, aqui com Josival Pereira, sem Fernanda Albuquerque, que ainda está de férias. Afinal, ela é de Campina Grande, as maiores férias do mundo estão naqueles que vivem e são de Campina, viu, Josival? Não acaba não. Bom dia, boa tarde, boa noite para você e para todos, Gerardo. Então, as urnas falaram, finalmente, né? Aqui em João Pessoa e Campina Grande e no resto do Brasil, onde houve segundo turno. Vamos dar uma saída da Paraíba, vamos dar uma enxergada a nível de Brasil e dentro das interpretações que ontem, né, porque a gente aqui, ontem, eu digo essa semana, o PT, por exemplo, foi às televisões, a presidente, o ministro, cada um dando uma versão, cada um culpando alguma coisa que tenha acontecido com o partido que teve na nossa baixa visão política, daí foi inexpressivo. Apenas uma capital do Nordeste respondeu que é o maior berço eleitoral do PT. Né? E aí os números mostram, eu fiquei impressionado através da CNN, viu? Eles mostrando o número de prefeitura, o número... Aí mostrava a primeira folha, aí mostrava Kassab, quer dizer, o partido de Kassab, o partido de não sei de quem, aí quando virava a página, lá pelo meio que aparecia o PT. O PT é o quinto ou é o sexto colocado. Aqui para nós, é claro que a imprensa, quem está na presidência PT da é o República... quinto ou sexto, é mais para trás. Não, eu acho que é o quinto, sexto, sétimo, se muito for o sétimo. É porque tem ali na história, você vai colocar aqui PSD, MDB, aí você vem com União Brasil e o PL juntos aqui, quase colocados. Isso. Aí vem realmente o PT por aí assim, quinto, sexto colocado. Mas veja bem, o PT já estava com mais de quase 15 anos que não tinha uma capital do Nordeste. Tá certo? Então ele recuperou, foi força no Nordeste e elegeu uma capital. Epa, 1%, né? Recuperou, 1%. Assim, recuperou, elegeu uma capital. Eu quero ser advogado. Não, mas assim, o PT em 2020, de 2016 para 2020, foi um desastre. Ele foi recuperar agora certo número de prefeitos. Ele elegeu 50, um pouco mais de 50 prefeitos do que na eleição passada, tá certo? Então... Agora, é um desastre para um partido que já teve a força que já teve. Agora, do ponto de vista realmente de eleição municipal, ele nunca chegou a ser campeão em eleições municipais, tá? A presidente Gleisi Hoffmann disse assim, a gente se aliou a muitos partidos para viabilizar, não sei o quê. Porque essa era uma lógica. A lógica que é o seguinte, qual foi a tática do PT lá atrás? Qual foi a tática aprovada? O PT nos seus 20 primeiros anos de política, a tática era candidatura própria em todos os lugares, candidatura própria para fazer o partido crescer e divulgar as teses do PT. Elegeu o presidente da República. Agora, qual é a tática? A tática é disputar onde tinha mais chances de vencer, tá certo? E se aliar a quem tinha chance de vencer, desde que essa aliança tivesse vinculado um pouco à eleição de Lula em 2026, tá? Mesmo assim, o PT poderia ter se saído bem melhor. Mas a história do PT é que o pessoal... Por exemplo, São Paulo, uma derrota estúpida do PT em São Paulo. O PT sempre ganhou na capital São Paulo. Lula sempre ganhou na capital São Paulo. Eu estou dizendo que o PT, prefeitura nem sempre ganhou, mas Lula sempre ganhou. O PT ganhou uma, elegeu Marta, elegeu Fernanda Haddad, elegeu Erundina, tá certo? Mas perdia na eleição seguinte. Mas Lula, pessoalmente, nunca perdeu. E agora foi uma derrota estúpida, mais de 1 milhão de votos. O candidato apoiado pelo PT ficou, inclusive, que é Boulos, tirou menos votos do que a abstenção. Então, uma derrota em São Paulo que vai para a conta do PT de uma forma feia, muito feia. E aí vem uma discussão que está nas mídias sociais, é que o PT perdeu o discurso, perdeu o elo com as periferias, tá? Que aí é uma discussão maior, inclusive, de reinvenção ou não reinvenção, estou dizendo da esquerda, que quem está fazendo esse discurso é a direita. Olha como é interessante.
O PT é um partido de trabalhadores. O discurso do PT desde o começo era de trabalhadores. É mais emprego, melhores salários, carteira assinada, direitos trabalhistas aqui, tá? O mundo mudou. O mundo mudou e o PT não mudou. Exatamente. Tá certo? É Porque isso. cá para nós a discussão é essa. Enquanto que você não sabe exatamente o que é, mas as pesquisas indicam que na periferia, por exemplo, é interessante, até as pessoas mais pobres que dependem do Bolsa Família, por exemplo, nas pesquisas estão dizendo que essas pessoas entendem que o Bolsa Família é um direito que elas têm. Então, não entra na campanha mais. Na campanha você tem que prometer outra coisa. Isso, não funciona não mais. Funciona mais. Como uma conquista, como algo que tem que ser Eu feito. dei o Bolsonaro. Não. Porque Lula deu, porque Bolsonaro manteve, porque Sabe todos por quê? mantiveram. Porque se deu, porque podia dar. Né? E foi o Estado. Aí é uma assim, era a obrigação. obrigação do Estado. É. Aí a direita veio e o que eles estão chamando a direita pegou um discurso que eles estão dizendo que é o que está na periferia, só que eu não sei se vai se sustentar muito, que não foi a direita que inventou, foram as igrejas evangélicas lá atrás, que é a teoria da prosperidade. A teoria da prosperidade. Aqui numa bancada aqui, nesse estúdio aqui, eu entrevistei há cerca de 2 anos o pastor Estevão, para poder entender, Estevão Fernandes. E ele terminou me revelando aqui uma coisa que eu já observava, mas não sabia assim com tanta clareza, que é a teologia da prosperidade, como surgiu na igreja evangélica. Surgiu no final da década de 70, porque a igreja latino-americana, e a teologia da prosperidade é quase latino-americana, a igreja católica tinha a teologia da libertação. Sim. E na teologia da libertação fez a opção preferencial pelos pobres. Isso. E aí praticamente alijou da igreja os ricos e os políticos, porque os políticos eram de direita e porque não tinham social. E aí a igreja evangélica, percebendo isso, criou a teologia da prosperidade, que traz todo mundo para dentro da igreja, políticos, ricos, e promete aos pobres resolver os problemas dele aqui na terra. Aqui, tem que resolver aqui. E aí a esquerda não percebeu evoluiu isso, e a direita pegou esse chegou. esse discurso Por das isso, igrejas evangélicas. a gente fica querendo entender e é bem por aí mesmo. E aí pegou também o discurso, claro, a sociedade é assim, tem hora que ela vai, tem hora que ela volta, é uma onda, a história do discurso conservador. Você não acha que o presidente Lula, que completou nesse final de semana passado 79 anos, por mais modernidade que ele tenha na cabeça, por mais visão de futuro que ele tenha pela experiência, ele não está sendo, pelo menos é o que a gente escuta aí, assim, não está atentando para o futuro do próprio partido, né? Para o pensamento, os novos da esquerda, os novos da esquerda, pelo menos do PT, não são tão novos mais. Ainda estão com as práticas do passado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu acho que o PT todo está preocupado há muito tempo com essa história, qual será o discurso que deva adotar. O problema é o seguinte, tem hora na política que você quer ocupar os espaços e você não consegue mais, não consegue jeito. Veja bem, essa história da esquerda, que é danado é o que é a esquerda, mas da esquerda perder forças tem sido histórico nos últimos anos, sei lá, 20 anos, vem para cá e vem perdendo espaço. Tá? E quem vem ganhando força nesse tempo todo no mundo inteiro é um discurso mais conservador. E porque essa história da luta de classes, a esquerda sempre trabalhou em cima da luta de classes. A luta de classes se diluiu, você não existe, está aqui a luta de classes em tudo quanto é lugar, só que você não percebe, mas você não consegue associar, você não consegue organizar multidões aqui em defesa de uma causa, tá? Não. Então, o que é que está acontecendo? Na Alemanha, eu até acho que citei outro dia, na Alemanha tem um partido que se saiu bem até nas eleições regionais, agora recentes, que foi uma pessoa que saiu da esquerda, montou um partido com uma parte do programa de direita, outra parte com o programa de esquerda, montou um partido intermediário. Sim. Eu acho que o PT, as universidades, os cientistas políticos que são petistas, eles estão cheios de pesquisa. O problema é que não consegue ainda encaixar colocar na prática. Na prática um discurso, não é fácil. É tanto que eu acho que, por exemplo, Lula para se eleger presidente
de todas as vezes, ele sempre buscou a direita. A aliança que começou no campo progressista da esquerda, depois viu que não é. A direita, um pouco à direita. Para se eleger presidente lá atrás, ele teve que fazer uma carta para os empresários, para ganhar confiança, Duda Mendonça. E agora, está desde ontem também, se o PT, se Lula quiser, não é nem o PT, é Lula que é maior do que o PT. Se Lula quiser disputar as eleições com certa chance de vitória, ele tem que fazer uma aliança pelo centro. Isso. Mais centro. E será que o centro não vai querer, com este resultado de urnas agora, na base, né? Saíram os vereadores, os prefeitos, e o centrão fortalecido, como a gente escuta e observa, será que eles não vão querer eles mesmos terem o dele em vez de estar com Lula? Veja bem, a minha visão, inclusive as pessoas um pouco discordam disso, mas já vi alguns... Mas vamos colocar aqui. Não, vejo alguns amigos discordarem e eu acho o seguinte, veja bem, o grande vencedor dessas eleições individualmente são um cidadão chamado Gilberto Kassab. Ex-prefeito de São Paulo, era vice, Zé Serra renunciou, ele assumiu. Como o Nunes agora, ele ganhou as eleições. Isso, por causa de Covas, né? Por causa de Covas e ganhou as eleições, virou governador e depois virou prefeito. E depois que virou prefeito, organizou um partido. O partido, ele diz, é de centro. Nem é de esquerda, nem é de direita. É de centro. Faz acordo à esquerda e à direita. Faz acordo em São Paulo, com a direita aqui, com o Tarcísio Freitas, o governador, com o Ricardo Nunes, para eleger Ricardo Nunes. Kassab faz parte do governo, é secretário do governo de Tarcísio Freitas, mas em Belo Horizonte agora faz acordo com Lula, e Lula desde o começo para poder eleger o prefeito de Belo Horizonte. Isso. Tá? Entendeu? Você caiu assim. E ele assume isso com clareza, Então, e dizem, né? E eles falam isso. Então, o que é que eu acho? Eu, pessoalmente, acho que Kassab planeja política a médio e longo prazo. Tá tendo paciência. Paciência. Então eu acho que ele vai entender que agora é a vez de ter um candidato de centro. Isso. Centro. Não vai ser o Centrão? Não vai ser o Centrão, porque o Centrão vai fugir aqui. Mas o PSD vai arranjar um ou dois outros partidos de centro, no meu entendimento, e vai lançar uma candidatura de centro. É para ganhar? Não, Kassab sabe que ainda não é para ganhar. Pode até ser. Sim, pode até ganhar. Né? Mas a verdade é de construir o eixo de centro, uma política de centro, um discurso de centro, para que as pessoas entendam o que é uma proposta de governo de centro. Quem é que se encaixa nesse perfil aqui na Paraíba? Vamos chegar aqui. Porque a gente tem que ver que essas alianças acontecem toda hora, né? Por exemplo, o prefeito Cícero Lucena, que é do PP, se aliou ao governador, importantíssimo se aliar ao governador João Azevedo, que é da esquerda, é isso? Mas Cícero, você classifica centro ou centro-esquerda? Como é que é o perfil dele? Veja bem, só para estar aqui. A impressão que eu tenho é que Kassab está tentando convencer o governador do Paraná, Ratinho Júnior, para ser o candidato a presidente da República, tá? É incrível, né? Eu escutei essa semana 2 vezes essa mesma surta. Tem essa história. Aqui na Paraíba, quem está afiliada ao PSD hoje, tá certo? É Daniela Ribeiro, tá? E ali como que ela foi para o PSD como o Aguinaldo Ribeiro está no Progressista. Isso. E o Progressista tem sempre muita complicação. Tem um bolsonarista que é Ciro Nogueira, sim. Que foi ministro da Casa Civil, senador. E tem uma pessoa que nem é bolsonarista, mas que é Arthur Lira, muito forte. E Aguinaldo fica ali. Então, como não tem segurança, embora Aguinaldo esteja na cúpula do partido, como não tem segurança... Mas tem sempre essa regra... Eu tenho uma reserva aqui, uma reserva aqui. Mas aqui, hoje, certamente ela construiria. Qualquer pessoa que está nesse... nem é bolsonarista, nem é lulista fechado, eles estariam no perfil de uma pessoa de centro para construir ideia de centro. O que é que seria uma ideia de centro? Seria provavelmente um programa social forte, mas sem ser aquele
que não permite discutir o liberalismo, tá certo? Trazer propostas liberais mais modernas e colocar aqui nem a esquerda antiga, nem a direita antiga. Umas coisas mais modernas que tem evoluído, né? Porque é isso que se cobra hoje mesmo, é a velha guarda, né? Que a gente fala aí. Tá certo? Tirar porque é colocado. Então, veja bem, eu acho que dá para você pegar, construir pelo meio, tirar várias pessoas. Eu acho que Cícero não teria problema nenhum. Uma das vantagens de Cícero nessa campanha eleitoral foi desde 2018 para cá, ele nem ser lulista, nem ser bolsonarista. É verdade. Tá certo? Ficou no muro, se aproximou do PT de um jeito, se aproximou do PSB, mas se aproximou também do outro lado. Não teve presença de Lula, de falar do presidente Lula que desse o apoio ou a força para a campanha dele. Veja bem que vantagem Cícero teve com essa posição de não ser radical. É de não ser radical. É de não ser radical. Que é o que está se pedindo hoje, é a palavra de ordem. Eu vi a pesquisa, quando terminou o primeiro turno, a primeira pesquisa Quest perguntava, feita a pesquisa, você vota em quem, Cícero? Mas em quem você votou para presidente? Você vota em quem? Queiroga, mas em quem você votou para presidente? Na primeira pesquisa Quest, Cícero tinha 42% do eleitor de Bolsonaro. Terminou, na última pesquisa Quest, aquela que foi divulgada na véspera, ele tem 36% do voto de Bolsonaro. Então tirou uma fatia enorme de Marcelo Queiroga. Isso, claro. Certo? Por conta das posições de centro dele. E ganhou, por conta de estar ali no meio, ganhou uma votação estúpida de Lula, 76%, 75% do eleitor de Lula votava nele. No começo era 83 e tal, ele perdeu uns 5 ou 6 pontos aí, que é engraçado também nesses detalhes que a gente olha em pesquisa. Porque normalmente não se olha, vai logo aos números, vai ganhar, vai perder. Mas eu olho, tem que olhar. Eu olho a rabeira. Marcelo Queiroga, na primeira pesquisa, tinha apenas 5% dos eleitores de Lula e na última pesquisa já tinha 16%. Então, Marcelo Queiroga conseguiu ganhar aí 11 pontos percentuais no eleitorado de Lula. E você imagina, foi por osmose, o eleitor de Lula sozinho decidiu, vou votar naquele cara ali. Lógico que não foi. Não. Lógico que aí tá Tem várias razões, né, nessa hora de votar. Os petistas que não se posicionaram a favor de Cícero, eles migraram. Assim, de olho fechado para... Aí tem... Claro que não vamos suspeitar, mas aí tem voto de Ricardo Coutinho, tem não sei o que, os caras se empurraram para lá e os caras votaram. Mas olha, eu acho que trazendo aqui o assunto que você já deve ter comentado nas avaliações que fez durante essa semana, Marcelo Queiroga estreou na vida política de uma forma que ninguém esperava que ele chegasse ao segundo turno, chegou e teve uma performance que era possível. Eu acho que mais do que o que ele fez, era difícil de acontecer. Até porque não se enxergava em Marcelo uma grande sensação. Eu acho que o pastor Sérgio funcionou muito bem como candidato a vice, alavancou muito a campanha, teve uma presença muito forte. Acho que ele realmente... deu mais um passo, foi para frente, né? Não foi vitorioso de novo, mas isso não quer dizer nada. Em campanhas eleitorais, as pessoas pensam que todo projeto de disputar a eleição é ganhar o cargo, ganhar o poder que está colocado. E não é assim, todo projeto não é assim de disputar a eleição. Você disputa, a gente está falando aqui de caçar, de pensar em lançar um candidato a presidente da República, mas pensando na outra eleição futura, exatamente. Para você vender ideias. Quem perdeu e quem ganhou. Quer dizer, fulano perdeu, mas ganhou na eleição. Eu vi isso durante as avaliações. Veja bem, Queiroga tem um problema quando você comparava com o resultado de 2022. Sim. Então, a direita bolsonarista em 2022 se ouve muito bem em João Pessoa e na grande João Pessoa. Mas era um outro cenário, né? Se ouve muito bem. Então, quando você imaginava Marcelo Queiroga vem e vai repetir 2022, se você pensar assim, você vai ver que, não foi assim. Mas se você imagina, vai por aí, que Marcelo Queiroga era estreante na política e que qual era o objetivo de Bolsonaro? O objetivo de Bolsonaro provavelmente é ter um nome dele, com a cara dele, com o jeito dele, com o comportamento dele, fiel a ele em todas as circunstâncias, mais do que qualquer outra pessoa,
Veja bem, se Bolsonaro tivesse escolhido Queiroz para ser o candidato a presidente da República, poderia também, poderia, né? Mas Queiroz não representa o bolsonarismo tanto quanto Queiroz. É verdade. Quem Porque esteve na linha de frente ele mesmo... ele tem a independência dele, ele tem o projeto dele, Queiroz tem a vida dele, tá entendendo? Isso. Queiroz tem... Queiroz, eu estou dizendo. Sérgio Queiroz não representa Bolsonaro tanto quanto Queiroga. Isso. Queiroga todo mundo sabia, não é do Bolso, é Bolsonaro, é ver. Sérgio Queiroz tem a independência dele. Né? Tem a independência dele, tem a história dele, tem a colocada dele. Então, essa história. Entrou para quê? Entrou para dizer, olha, tô vivo, tô aqui e tal. Então, o segundo turno já era uma vitória. Uma vitória grande, eu acho muito grande. Agora, tem uma coisa também que me chamou a atenção, que realmente ficou provado que o item corrupção, problemas na justiça, não estou dizendo que houve corrupção, porque isso é muito grave se falar, mas houve toda uma tentativa durante o processo de se mostrar corrupção e teve a questão de prisões e tal, e isso não teve valia a partir do resultado que a gente enxergou dessa vitória consagradora de Cícero para o 4º mandato como prefeito da cidade de João Pessoa. Entre agosto e setembro, Gerardo, eu escrevi um artigo para o portal T5 e dizendo que as denúncias não iam ter qualquer peso na campanha eleitoral. Ali eu tinha olhado várias pesquisas, pesquisas municipais, pesquisas internas, eu tinha pedido a amigos e eu tinha dado uma olhada para saber como é que as pessoas que tinham denúncia estavam se havendo nas pesquisas e vi que não havia nada. Até comentei isso com a assessoria de Rui, que eles vieram dar entrevista aqui, ainda em setembro, por aí assim. Eu disse, olha, bem pertinho. Vocês tenham cuidado com o plano de campanha eleitoral, que não vai dar certo. E aí, começou a campanha e Rui foi agressivo, como tinha sido em 2020, e Queiroga começou agressivo e Cartaz começou agressivo também. Aí veio a primeira pesquisa Quest, que foi mais demorada, da TV Cabo Branco. E novamente eu fui olhar lá a rabeira do relatório, não me preocupei só com a cabeça não. Isso. Aí tinha uma pesquisa, não tinha uma pergunta sobre isso? Tinha uma pergunta sobre isso, era um questionário grande, mais de 20 perguntas. Tinha uma pergunta lá sobre qual o interesse do eleitor de João Pessoa em relação a denúncias, críticas e essas coisas. Quando eu fui olhar, apenas 2% da população de João Pessoa dizia que tinha alguma preocupação com denúncias sobre corrupção, sobre críticas, sobre ataques a candidatos na campanha eleitoral. Porque foi tão já feito isso e nem sempre, quase que nunca, tem esse fundamento todo. Mas me fala uma coisa, com esse resultado, Cícero se credencia? Você acha que ele, em 2026, entra em cena para ser candidato a governador? Cícero sai credenciado para entrar numa chapa majoritária em 2026. Sai. Agora, ele precisa cuidar de algumas coisas. Tá ficando em aberto da campanha eleitoral essa investigação, as investigações da Operação Mandari e da Operação Território Livre, que chegou a prender Laura Emília, a primeira-dama. Se ele não resolve isso, se ele deixar esse passivo, certo? Se ele arrastar esse passivo, se ele puxar esse passivo... E se evoluir de alguma forma. Se esse passivo for arrastado até lá, a campanha eleitoral vai prejudicá-lo. Ele precisa resolver isso urgentemente. Se ele não resolver, ele pode ter problemas em 2026. Então, e o Cá Pra Nós de hoje, sem Fernanda Albuquerque, mas se Deus quiser, na semana que vem, ela volta para trazer leveza, né, Josival? E aí a gente volta na semana que vem, encerrando momentaneamente esse assunto político, porque a gente tinha que dar esse fechamento, mas a gente volta a tratar dos assuntos do dia a dia, no país, na cidade, no mundo, para poder a gente viver melhor e sempre com a discussão desses bons temas. A gente vai ficando por aqui, na próxima a gente vai estar de volta, hein? Josival, obrigado pela presença e até. Para todos.